A paz de Jesus Cristo a todos os irmãos na beira do mar, falando hoje do nascimento. O nascimento, ele é algo que é igual para todos nós, não importa. Para todos nós vai ter esse momento onde todo mundo passou por isso, de estar naquele lugar escuro, né, numa expectativa do que iria acontecer, ter a sua mãe enfrentando dores de parto, mesmo que não tenha sido um parto natural, mas certamente ela enfrentou alguns sinais que antecederiam, que indicariam o parto, e você sentiu algum tipo de reação envolvendo isso. Todos nós esperamos por esse momento e do momento realmente de sair para o mundo, o momento realmente de ver a luz, né? De sair da escuridão e ver a luz. Acho que nada indica melhor o nascimento do que isso, do que você estar no momento escuro e você sair para a luz, você nascer. E é por isso, certamente, que o Senhor comparou os momentos assim finais, né? Os momentos que antecederiam o encontro da igreja com Ele, com momentos de dores de parto, porque a gente só vai poder nascer realmente de novo, só vai poder ir para o reino de Deus quem nascer de novo. Foi isso que o Senhor falou para o Nicodemos. Isso está lá em João 3:5. Ninguém vai poder entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então, nessa conversa que o Senhor tem com Nicodemos, ele que era alguém tão estudado, dá pra gente se colocar um pouquinho no lugar do Nicodemos. Era alguém que conhecia as profecias, realmente um filho de Jacó muito dedicado, que tinha interesse nas coisas do Senhor. E ele ficou muito admirado quando o Senhor falou isso para ele. Eu penso que ele não entendeu realmente na hora. E assim é o Senhor. A inteligência dele supera muito mais a nossa, e as coisas do céu às vezes não cabem na nossa mente. E ele tenta nos falar, e ele sempre nos impacta. Ainda hoje, estudando as Escrituras, eu sempre me pego surpresa, às vezes com uma vírgula só da palavra do Senhor. Então eu gosto de imaginar o Nicodemos assim, sendo surpreendido pelo Senhor, porque ele é Deus, Jesus é Deus. Então o Nicodemos estava muito curioso, ele mesmo foi visitar Jesus e perguntar para ele, né? Tentar descobrir quem ele era. E o Senhor, sabendo das dúvidas dele, já começa realmente impactando a vida dele, falando isso, que ninguém vai poder ver o reino de Deus se não nascer de novo. E isso, para mim, é algo profético. É algo profético com o que está para acontecer. E então, a gente pode se perguntar o que vem antes do nascimento. Vamos voltar um pouquinho. Quero voltar um pouquinho com vocês. Antes do nascimento vem algo complicado, como as dores do parto. Ou seja, nós precisamos nascer e não vai existir um nascimento sem dores do parto. Por que eu tô falando isso aqui para vocês? Porque muitas pessoas acham, tentam analisar as profecias de uma forma isolada. Eles vão ali, vão pegar o Apocalipse e querer realmente assim só ver o Apocalipse. Vão pegar Mateus 24 e ver só Mateus 24. De uma forma isolada. E aí as coisas não se encaixam para eles. Eles têm várias profecias, mas elas isoladas. Sendo que se trata da mesma profecia. Do início ao fim, a gente tem tudo conectado. O Senhor, ele costurou tudo. Ele foi entregando de geração em geração, mas
detalhes do que haveria de chegar, mas está tudo conectado. E desde o início, o Senhor, ele anuncia o fim, desde o princípio. Isso está em Isaías 46:10. Deveria até ser o nome desse canal, porque eu sempre falo isso em todos os meus vídeos. E aonde que eu quero chegar? Quando a gente vê Apocalipse, eu já falei isso em vídeos anteriores também, a gente tem que ver ele de uma forma realmente literal, uma forma cronológica. E a gente começa ali o Apocalipse com as cartas, né? Ele tem as apresentações, a introdução dada por João, mas chegando nas cartas, a gente vê que em todas elas o Senhor dá um recado para cada tipo de comportamento da igreja. E em nenhum lugar, em nenhum outro lugar da Bíblia está escrito que essas cartas elas são limitadas por gerações. Então eu vejo pessoas ensinando que cada uma daquelas cartas é um período da igreja. Eu discordo, porque em nenhum outro lugar da Bíblia a gente encontra isso escrito. Ou seja, as cartas, elas simplesmente são as cartas para a igreja. A igreja que começou lá com os apóstolos e que vai terminar com as pessoas que vão estar vivas quando o Senhor arrebatar ela. Ou seja, é a mesma igreja. E essas cartas, elas servem para todos nós, tanto os do início como agora. E não delimita nenhum tipo de tempo determinado. Por quê? A gente tem o Senhor falando que em Mateus 24, 4, 8, ele está dizendo tudo o que aconteceria como sendo as primeiras dores de parto. Então ele fala em pessoas que iriam enganar, queriam aparecer dizendo que seriam o Messias. Ele diz que teriam pessoas que queriam realmente acreditar nisso, enganariam muitas pessoas. Ele diz que teriam guerras. Ele diz que teriam epidemias, falta de alimentos e que seriam as dores de parto. O que a gente entende? Que a igreja estaria aqui ou não? A gente entende que a igreja estaria aqui, porque a igreja vai nascer, nós vamos nascer, nós precisamos, para entrar no reino de Deus, nós precisamos nascer de novo, do Espírito. Então, se ele cita isso como primeiras dores de parto, isso significa que nós já nascemos do Espírito? Ou ainda estamos para nascer? Nós estamos nos preparando, nós estamos fazendo tudo o que ele nos recomendou para sermos igreja, para sermos lavados pelo seu sangue. Só que nós ainda não nascemos de novo. E isso indica que a igreja passaria por essas coisas, mas que seriam dores de parto, não seriam juízos do Senhor. Então, como primeiras dores de parto, se a gente vê Mateus 24 e Lucas 21, mais uma vez falando, não vendo a Bíblia de uma forma isolada, então eu vou pegar só Mateus 24 e vou levar aqui como uma profecia isolada. Não, Mateus 24 e Lucas 21 são a mesma profecia, com uma completando a outra, mas são a mesma profecia. Então a gente vai ter lá como dores de parto, pessoas dizendo ser o Messias, ou seja, falsos salvadores, que enganariam muitas pessoas, notícias de guerra, né? Realmente batalhas acontecendo, falta de alimentos, tremores de terra em vários lugares, epidemias, grandes sinais vistos no céu. E a gente pode estender isso daqui com profetas como Joel, com profetas como Isaías, que falam também de eventos ligados ao fim, como colunas de fumaça, como a terra se rachando, como chuvas de granizo, chuvas de pedra. Isso está profetizado no Velho Testamento também, mas indicando esse mesmo acontecimento. E o que a gente tem nos 7 selos? Por que eu estou passando já para os 7 selos? Porque algumas pessoas pregam
que a igreja ela só está sendo mencionada até Apocalipse 3. Então, ou seja, a igreja a partir dali ela já vai ser arrebatada. Mas não é isso que está escrito. Isso é uma interpretação das pessoas que entendem assim. Eu respeito, discordo de quem pensa assim, mas respeito. Como eu sempre falo, as pessoas são livres para acreditarem no que elas quiserem. Só que isso significa que cada um de nós vai arcar com isso. Ou seja, se a gente está acreditando em algo que a gente acha que é o certo, mas não é isso que a gente acha que vai acontecer. Então, outra coisa que indica também é esse sinal aqui, por exemplo, que aconteceu em 23 de setembro de 2017, que é o alinhamento descrito e profetizado em Apocalipse 12, do 1 ao 2. Onde que estava a igreja? Ela já tinha sido arrebatada por um acaso? Ou ela estava aqui em 2017? Ela estava aqui e continua aqui em 2021. Ou seja, se a igreja estava aqui numa profecia cumprida em Apocalipse 12, essa doutrina de que a igreja só está até Apocalipse 3, ela cai por terra. E, além do mais, o que a gente tem nos 7 selos? A gente tem lá o cavalo branco, que pode ser muito bem interpretado como uma epidemia. Eu sei que tem várias vertentes de interpretações diferentes, mas na realidade só existe uma verdade, tá? Então, pode ser interpretado como uma epidemia? Pode. Eu interpreto assim. Pode ser interpretado como outras coisas? Também pode, mas enfim. A gente não tem só o cavalo branco, a gente tem outro cavalo, a gente tem o cavalo vermelho. E o cavalo vermelho fala de quê? De batalha. O cavalo preto fala de uma crise financeira. E crise financeira leva ao quê? Leva à batalha, leva à fome. Fome leva ao quê? A doenças. E o que a gente tem no cavalo amarelo? Fomes, pestes. Tem batalhas ali também. Isso é diferente do que o Senhor falou como primeiras dores de parto? O que vocês acham? Falta de alimentos, tremores de terras, epidemias, grandes sinais vistos no céu. O que a gente tem continuando os selos, lá no 6º selo? O que a gente tem lá no 6º selo? Sinais nos céus, queda das estrelas, exatamente como o Senhor falou em Mateus 24. Inclusive, lá em Mateus 24, 29, tem sinais nos céus. Eu espero que vocês possam refletir sobre isso. E por vocês mesmos. É o que eu quero, é o que eu espero. Não porque eu estou dizendo. Porque eu fico muito cansada com isso, da gente ter que seguir pessoa X ou Y. Você não precisa seguir a pessoa nenhuma. Você precisa seguir o Senhor Jesus. E o que Ele fala. E você tem que entender isso. E a palavra dele, ela é clara. A gente não deve ser levado por interpretações pessoais de ninguém. E essas interpretações, elas vão cair por terra se elas não forem verdadeiras, mais cedo ou mais tarde. Então, nos 7 selos, a gente tem isso, e isso realmente se encaixa com o que o Senhor falou como dores de parto. E antes disso, ali em Mateus 24, antes daquele sinal no céu, antes do sol escurecer, ele fala de um falso Messias, exatamente como ele anunciou, que apareceriam falsos Messias e que enganariam a muitos. Porque muitas pessoas acreditam e estão esperando por um Messias aqui neste mundo, agora, né? Do jeito que tá, eles estão esperando isso. E a gente sabe que está escrito lá em Apocalipse 12 que chegaria o dragão vermelho e os anjos seriam expulsos do céu. E está em 2 Tessalonicenses que antes da igreja ser arrebatada, iria chegar o perverso.
E lá também é muito claro, iria chegar o perverso. Se não fosse assim, ele não precisaria ter dito isso. A igreja simplesmente iria sumir e não ia ver o perverso. Então tem pessoas que falam, não, mas ele já se manifestou. Essas pessoas não têm ideia do que vai acontecer quando ele se manifestar, quando o perverso chegar. E quando ele chegar, elas vão estar aqui e elas vão ver. Não vai ser algo imperceptível. Isso que eu estou falando aqui é sério. Porque quando vocês verem esse evento, vocês não vão se confundir. Agora, o que eu temo é que pessoas desesperadas pelo arrebatamento sejam levadas por esses seres, porque eles estão ali, eles vão estar ali prontinho para devorar pessoas. E é por isso que todo tipo de engano pode ser favorável para esse tipo de seres. Então, se você, meu amigo, meu irmão, que está esperando o arrebatamento agora, nesse exato momento, eu digo, cuidado, irmão, cuidado, porque não é isso que está na Bíblia. Lá está escrito que antes do nosso encontro com o Senhor, iria ter a revolta contra Deus. 2 Tessalonicenses 2. Procurem a versão da NTLH. Comparem com as outras traduções. E ainda, o Paulo, ele ainda completa que iria ser com todos os sinais e prodígios da mentira. Ele fala que tem algo que detém o perverso de aparecer. E em Apocalipse 12, está lá revelado, não sou eu que estou dizendo. Porque o perverso e sua tropa e seus anjos, eles estão em algum lugar do céu, onde eles têm um certo poder a mais aqui na terra, que influenciam as pessoas aqui. Eles têm poderes, eles estão no céu. Lá em Apocalipse 12 mesmo está escrito. E tem alguém lá que vai jogar eles aqui, que é quem estava detendo isso. É o arcanjo Miguel. E isso você vai encontrar também em Daniel 12. Então ele está segurando isso de acontecer, até que chegue o momento certo, quando isso vai acontecer. E não é à toa que em Apocalipse 12, a mulher estava grávida e gritava com dores de parto. A igreja está sofrendo as dores de parto. A igreja, todos os filhos do Senhor, tanto filhos de Jacó como gentios, que são a igreja. Nós estamos passando por isso, pelas dores de parto. E esse sinal aconteceu em 2017. Está aqui. Procurem sobre isso se você ainda não viu. Tem vídeos aqui nesse canal também falando sobre esse sinal. A igreja passou por esse alinhamento. E esse alinhamento, ele é muito significativo, porque nesse alinhamento também aparece o dragão vermelho. E isso está se aproximando da Terra. Isso é algo literal também. Isso é um fenômeno que está acontecendo no Sol. Também conhecido como anã marrom. Está aqui nesse canal. E isso vai culminar com a abertura do sexto selo. Vai acontecer esse evento no céu. O sexto selo vai ser essa escuridão realmente. E aí, quando isso acontecer, vai ser, a gente não sabe quando que vai ser o momento, né? A gente vai estar ali como aquela criança lá do início que eu falei para vocês. A gente vai estar ali quietinho, esperando para nascer. Vão ter coisas estranhas acontecendo. Mas fica quietinho, fica ali. Que nós vamos nascer quando chegar o momento certo. E o sexto selo é o mesmo evento profetizado em Mateus 24, 39 e 31. É o mesmo evento. E ali, inclusive, em Mateus 24, 29 e 31, está escrito que os anjos do Senhor, eles vão pelos 4 cantos aí e marcar os escolhidos. E em Apocalipse 7, que é a sequência depois que a gente vê o sexto selo, que está em Apocalipse 6:12, você vai ver que os anjos do Senhor vão marcar os escolhidos. Só que esses escolhidos são dos filhos de Jacó. São pessoas que vão estar aqui, vão ficar aqui, que eles ainda não vão para a glória ainda, por mais um pouco de tempo. E até nisso tem confusão, infelizmente, né? Tem pessoas que acham que ali, aquele número dos 144 mil são somente as pessoas que vão ser salvas no arrebatamento. É confusão para todos os gostos. Mas a verdade é exatamente o que está escrito ali. E eu não preciso acrescentar nada, nenhuma vírgula. Que aqueles que vão ser selados
São realmente os filhos de Jacó, dá até a todas as tribos das quais pertencem, né? Tirando até a de Dan. Não são os arrebatados. Os arrebatados é a sequência seguinte: a grande multidão vestida de branco. E a grande multidão vestida de branco são as pessoas que vão nascer do Espírito. E isso foi profetizado, inclusive, no Antigo Testamento. Quando Isaías ele fala da Galileia, que o povo que estava na Galileia viu uma grande luz, uma forte luz, ele está profetizando sobre a vinda de Jesus Cristo, sim. E também sobre o nosso nascimento, porque a gente vai estar em trevas antes disso. O povo que andava na escuridão viu uma forte luz. A luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Que vai ser o nosso nascimento também, dos filhos do Espírito. A multidão de branco que passou são e salva, que escapou são e salva da grande perseguição. E a grande perseguição tem tudo a ver com a chegada desse dragão, com esses enganos que vão vir. E eu temo pela sua vida, irmão. Cuidado, não caia nesse engano, porque não vão ter anjos que vão vir buscar você e levar você. Não é isso que está na Bíblia. Não, muito cuidado, porque já teve irmãos, eu inclusive tenho aqui nesse canal postado, irmãos que viram isso, os anjos caídos levando pessoas da igreja. Sei lá para onde, o que eles vão fazer com essas pessoas. Nós estamos vivendo nos últimos tempos. Nós temos que estar zelosos pela palavra do Senhor, não caindo em qualquer tipo de doutrina enganosa. Às vezes tem pessoas replicando doutrinas enganosas, sem más intenções, porque aprenderam assim. De pessoas que lá no início divulgaram isso para que causasse esse engano. Porque o inimigo ele se infiltrou em todas as religiões. Em todas. Infelizmente. Mas só vai ser enganado quem não está realmente alinhado com a palavra do Senhor. Então, muito cuidado, irmãos, porque as dores de parto, os 7 selos, não são os juízos, como algumas pessoas falam. Não, a igreja não vai passar pelos juízos, não tem nada a ver com os 7 selos. Os 7 selos não são os juízos, não são a ira do Senhor, são as dores de parto. Entendam isso, irmãos. Então, a hora que esse momento chegar, você não precisa se desesperar, porque como está lá em Mateus, o Senhor nos avisou tudo isso antes. E para reforçar aqui, quando a gente nascer do Espírito, não importa onde você esteja, você vai ser transformado. Vai ser como num piscar de olhos, porque você vai ser transformado para encontrar com o Senhor nas nuvens. Como está lá em 1 Tessalonicenses 4. Nós vamos encontrar com o Senhor, ninguém vai nos levar lá, não. Não vai ter nenhum anjo que vai pegar você e vai levar você lá. Nós vamos ser transformados, nós vamos ser revestidos de glória. Vejam também outro vídeo que está aqui nesse canal falando sobre o 6º selo, com outros detalhes, porque às vezes é muita coisa para falar tudo num vídeo só. Eu queria realmente me concentrar nisso, das pessoas que falam que os selos não são para a igreja. Eles são para a igreja. Eu sou responsável pelo que eu estou falando aqui. Eu espero que vocês entendam, não porque eu estou falando, mas vão lá nas escrituras, reflitam, orem para o Senhor, para que Ele mostre isso a vocês. Tem vários irmãos também aqui, tem testemunhos de várias pessoas. E se alguém tiver um sonho diferente disso, eu não sei se esse sonho realmente é verdadeiro, se essa pessoa está falando a verdade. Porque não existem vários tipos de arrebatamento, só vai existir um. E na Bíblia está escrito assim, que nós vamos ser transformados, no abrir e fechar de olhos. Porque não vão ser todas as pessoas que vão ver a forte luz. Infelizmente vão ter pessoas que vão ficar aqui nas trevas, incluindo as virgens loucas, que vão ficar aqui, porque não tinham azeite, porque não estavam preparadas. Então, irmãos, se prepara a igreja, que o noivo vem.